Existe, na verdade, uma espécie de um decálogo, assim, os 10 mandamentos, para quando você vai fazer uma adaptação de uma obra literária, o que você deve preservar e o que você deve jogar fora, e um outro dado importante, o que você deve preencher em relação ao que a literatura não dá para o drama. Porque às vezes você tem um livro sensacional e você tem 70 páginas do cara descrevendo a sensação de um líquido na mão dele. E nem por isso você, como leitor, deixa de achar interessante, mas para uma experiência audiovisual é um malogro completo, é um fracasso absoluto. Por condensação, você é obrigado a jogar muita coisa fora para facilitar a recepção do público. Você não pode parar o filme e falar, peraí, vamos voltar um pedaço ali, porque aquele cara não entendeu uma parte do começo. Então, na verdade, é uma coisa difícil de ser julgada, porque às vezes um projeto quer ser fiel ao leitor, tem esse direito, inclusive. Mas se você vai para um filme de ponta, como Harry Potter, por exemplo, com a quantidade de investimento e de compromissos, dificilmente você não vai ter que fazer uma condensação do jeito que eu acabei de colocar aqui, porque são muitos interesses para você ter um alcance de público avassalador. São custos muito altos para você falar assim, não, você é purista, você perde o emprego. Antes disso, o produtor diz assim, esse roteirista aqui nem pensar. Esse cara é louco, ele está querendo fazer uma coisa literal. Primeiro, o filme vai ficar com 14 horas. E depois vai ficar maçante. Os meninos talvez tenham memória daquele livro em que Truffaut entrevista Hitchcock. Essa frase foi cunhada ali, sai dali. E quando ele explica o processo dele, quando você vai para a literatura, o que você procura? Aí ele dá essa informação. Eu procuro a obra ruim que vai dar bom filme. E aí qual é a defesa que ele faz depois? Aliás, é uma discussão muito mais ampla, eu vou tentar condensar aqui. Ele diz assim, o clássico já está tatuado na memória do leitor. Quando eu cometer as traições para o audiovisual, o cara vai se ressentir. O livro Furreca, de quinta, o cara nem sabe que existe, eu posso fazer o filme que eu quiser, que o público vai aceitar. Então, o livro ruim certamente vai dar num bom filme. E o grande, a obra-prima, o grande romance, etc., o cara já vai na defensiva, assim, se não tiver aquele personagem lá do começo, que eu adoro, que é um personagem pequeno, mas é um personagem maravilhoso. Se ele não colocar, eu vou achar ruim a obra. Então, eu vivi essa experiência, assim, como um espectador mal-humorado, por exemplo, com o Ian McEwan, que é um autor que eu adoro, contemporâneo, em Reparação. Aquele começo da mãe com uma dor de cabeça, ele gasta páginas e páginas para falar de Emily da mãe. Virou uma menção rápida. Mother's lying down. She's got one of her migraines. Not surprised. E eu fiquei, meu Deus, cadê aquelas páginas maravilhosas? Não estão aqui. Eu, olha, sou roteirista, tudo isso, não posso ter esse preconceito. Eu sou cheio dos exemplos, né? Não sei, é porque eu sou professor, deve ser por isso. Que funciona para mim assim. Você sabe onde Kafka foi buscar inspiração para fazer a obra dele? Na fábula. Qual foi a justificativa que ele usou? Na fábula pode tudo. Na fábula, uma barata fala, não fala? Você acha estranho? Você vai no mundo de Walt Disney e fala assim, não, Mickey, você não pode falar, você é um rato. Mickey se expressa e beleza. Ele fala, eu quero essa mesma licença poética que a fábula dá para a narrativa. Então, se você leva essa conduta da liberdade que a fábula dá para a narrativa, você pode fazer o deslocamento que você quiser. O que você não pode fazer, na verdade, na narrativa, é quebrar o pacto com o espectador. Se o coelhinho fala, num determinado momento, alguém entrar e disser que ele não pode falar, aí o cara te abandona de verdade. Então, vai funcionar com os deslocamentos que você quer operar, que você quer fazer, se você for fiel ao pacto que você estabelecer com o seu espectador. Por exemplo, pegar um exemplo mais popular. O Agnaldo Silva, autor da TV Globo, faz uma novela em que as pessoas falam meio inglês e meio sertanejo. Foi a novela inteira assim, não foi? Do começo ao final. As pessoas aceitaram esse código. Você conhece alguma cidade brasileira em que isso realmente aconteça? Não. Mas se você estabeleceu esse pacto, que é assim que o jogo vai ser,
o público aprende as regras do jogo e passa a interagir. Então, na verdade, esses deslocamentos se dão quando você tem eficiência estrutural e não trai o público, na minha opinião. E a fábula já te dá um carimbo para que você possa fazer isso. A famosa suspensão da descrença. Né? Você fala, não, é mentira tudo isso, então eu vou acreditar. Já que é mentira, eu acredito. I've got a witch mad at me and you might get into trouble. Witch? I'm not afraid of a witch. I'm not afraid of anything. Oh, this. Except a lighted match. I don't blame you for that. A dramaturgia nasce para contar uma história em ordem. E aí Aristóteles inventa os 3 atos, é uma invenção dele. Começo, meio e fim, para que ninguém se perca. Foram as narrativas modernas que subverteram essa maneira linear, fazendo jogos atemporais, tempos simultâneos, flashbacks, flash-forwards, indo para frente, indo para trás, porque você agora contempla a subjetividade do público como um ganho e não como uma perda. Assim, saímos, a palavra doxa vem do grego, quer dizer senso comum. Se eu estou numa época em que eu estou valorizando o paradoxo, a gente assiste ao mesmo filme, cada um sai com uma opinião diferente, e isso para o tempo moderno é um ganho. Fala, pô, que bom, cada um saiu com o seu ponto de vista. Não engessamos, não é uma doutrina, não aprendemos todos a mesma coisa. Cada um aprendeu de um jeito. Então isso, na verdade, anda em dia com a evolução da narrativa moderna. O cinema oriental contemporâneo ele te dá charadas o tempo inteiro para você preencher. Ele trabalha muito menos pela palavra. O filme vai ser muito mais contado pelas imagens para que você preencha os diálogos do jeito que você imagina que eles poderiam ter sido dados. E aqui a gente está entregando tudo mastigado, tudo mastigado, tudo mastigado. Não deixa espaço para o preenchimento do público. Né? Por assim, eles não se disseram nada nesse momento, mas seria interessante se ele tivesse dito tal coisa. Se solapa, você dá tudo, o cara fica soterrado, não sobrou nenhum espaço para ele. Então acho que no futuro a gente deve equilibrar isso. Como eu vivo da escrita, eu não posso criar um universo hermético, senão eu fico desempregado. Essa é a primeira colocação. Se eu faço a obra e as pessoas rejeitam pelo texto, ninguém me chama mais. E aí está a figura da história. Quando você conta uma história universal, todo mundo se interessa.